Que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Aleluia. Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, antes de nós também, pode se assentar ali nessa noite em nome de Jesus. Antes de nós adentrarmos na passagem, eu quero informar para os irmãos, sou do Ministério Assembleia de Deus do Brasil, Ministério da Graça, ali da cidade de Banabuiú. O ministério é sediado em Quixadá, mas também tem por diversos cidades desse estado e também de outros, aleluia, estados em nome de Jesus. A gente tem congregação em Minas Gerais, Pará, se eu não me engano também em Goiás, dentre outros lugares. Estou aqui debaixo da bênção do meu líder, aleluia, e também dos meus pastores, em nome de Jesus. Este livro, irmãos, de Primeiras Reis, a gente pode contemplar, aleluia, um período no qual Deus, ele escolhe, ele levanta homens e mulheres para, aleluia, trazer mensagens específicas para o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. A Bíblia diz que quando Deus faz uma promessa a Moisés, ele sai, aleluia, do Egito e vai rumo a Canaã, a terra que Deus havia feito uma promessa. E passa-se muitos anos, como os irmãos conhecem a história, Deus levanta inúmeros homens e mulheres de Deus com um intuito, um propósito, de transmitir a mensagem de Deus mediante a necessidade do povo que Deus havia escolhido, do povo que Deus havia chamado, do povo que Deus havia escolhido com o intuito, aleluia, e somente algo específico, ter comunhão com aquele povo. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 3, que houve-se uma quebra no relacionamento entre o homem e Deus. Houve-se uma quebra da aliança que Deus tinha com o homem. Mas Deus não abandonou, e através da geração de Abraão, o nosso patriarca, o nosso pai na fé, a Bíblia diz que inicia-se, aleluia, um povo israelita. Um povo que Deus tinha um amor muito grande e tem um amor muito grande, aleluia. O próprio Jesus, ele disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todo aquele, aleluia, que me aceitou, eu lhes dei o direito de ser chamado filho de Deus. Quando Jesus fala isso, irmãos, que ele veio para os seus, para aqueles que são conhecedores da Bíblia e da Escritura, sabem que Jesus estava falando a respeito do seu povo, porque ele era judeu, ele era descendente do povo de Israel, aleluia. E aqui, nesse capítulo de número 8, aleluia, de Primeiras Reis, nós vemos uma história. Neste versículo 10 e versículo 11, a Bíblia vai falar a respeito de uma manifestação visível da glória de Deus. Para nós entendermos sobre essa manifestação, nós precisamos voltar um pouco no tempo. A Bíblia diz que Deus escolhe um homem segundo o seu coração. Davi, aleluia, é um dos poucos homens no qual nós vemos testemunhos de Deus falar a respeito de um homem na terra. A Bíblia diz que existia um homem por nome de Jó na cidade de Uz, aleluia, e lá o próprio Deus testifica a respeito de Jó. Quando o inimigo chega diante de Deus no meio dos anjos, ele diz, vistes o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente, que se desvia do mal. Deus estava testificando, e não foi diferente com Davi. A Bíblia diz que chegou um momento que Deus olha dos céus abaixo e diz, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Afonso, mas o que é que isso tem a ver com esse versículo 10 e esse versículo 11? Para nós entendermos, irmãos, esse texto, a gente precisa abrir um contexto mediante a realidade do texto. Aleluia. E nesse capítulo 8, nós vemos aqui a promessa que Deus havia de ter feito a Davi. A Bíblia diz, aleluia, que Davi foi um homem que tinha proposto no seu coração edificar uma casa de adoração, criar um templo de adoração. Hoje nós estamos comemorando os 5 anos do qual Deus tem abençoado esta obra e este ministério, e vemos esta casa aqui reunida. O intuito do coração de Davi era de construir um templo para louvor e adoração ao nome do Senhor. O intuito de Davi era que o povo se reunisse em um lugar específico para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus responde a Davi e diz, Davi, aleluia,
Todavia, tu não edificarás esta casa. Todavia, serás o teu filho, oh glória, que irá edificar essa casa. Todavia, será o teu filho que irá, aleluia, construir esse templo. Será o teu filho que irá concretizar esse desejo do teu coração. Sabe por quê, Davi? Porque nas tuas mãos tem sangue. Porque há dentro da tua casa uma espada que não sai de dentro dela, porque tu desobedecestes a minha palavra, desobedecestes a minha voz. E aqui, irmãos, eu já quero abrir um parênteses no meio da minha mensagem para te dizer que Deus, Ele cumpre promessas na nossa vida. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Mas é necessário também as nossas mãos se apresentarem diante dEle em santificação, em honra, em comunhão, em graça e em santidade, para que as promessas dEle venham se cumprir na minha e na tua vida. E edificarei, mas não serás, Davi, por tua culpa. Através da tua vida, será através da vida do teu filho Salomão. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, com a mulher que foi de Urias, tem o seu primeiro filho e ele morre. E nasce agora o rei Salomão. Nasce agora o filho escolhido de Deus para se cumprir uma obra. E a Bíblia diz em um diálogo que Salomão teve com Deus, aleluia, ele pede sabedoria. E começa-se ali a iniciar um reinado de muita prosperidade e de bênçãos espirituais. Mas chegou um momento em que Deus havia de cumprir uma promessa na vida, aleluia, de Salomão. Chegou um momento em que Deus havia de cumprir uma promessa que Ele havia de ter feito ao seu pai Davi. E ele começa a trabalhar em prol do templo. E neste versículo número 10 e versículo 11, irmãos, antes de haver, repito, esta manifestação visível da glória de Deus, houve-se uma preparação. Houve-se, aleluia, uma inauguração do templo que estava sendo construído. Aleluia, aquilo, aleluia, irmãos, que Deus havia prometido a Davi, estava se cumprindo agora na vida de Salomão. Não era apenas uma inauguração qualquer, era o cumprimento de uma promessa, era o selo de uma geração, de um homem que Deus tinha escolhido para tocar os céus, através da integridade do seu coração. Hoje nós estamos louvando a Deus por 5 anos desse ministério, mas eu creio e tenho convicção de que se Deus não estivesse aqui, se não tivesse santificação e honra, essa obra não iria para frente, porque Deus não habita onde habita pecado, porque Deus não inaugura nada se não haver revelação de Deus. Canto e deforgassé. Antes de Deus se manifestar, houve preparação, porque Deus não se manifesta aonde existe templos despreparados. Porque Deus não se manifesta onde não há santificação. É por isso, irmãos, deixa eu rasgar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, diante da minha e da tua vida. Aleluia, é por isso que enquanto muitos estão, aleluia, dizendo que está escrito nos Salmos, grandes coisas fez o Senhor por nós, muitos passam, aleluia, de anos e anos com o templo, ali dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, e é Deus falando em um culto como esse, e você de boca fechada. Deixa eu te falar uma verdade, não tem como Deus habitar no teu templo, se não houver santidade, se não houver, aleluia, aleluia, comunhão, se não houver santificação. Cerca de 7 anos trabalhando na cidade de Jerusalém, no Monte Moriá, preparando-se, amado irmão Marcos, para a realização de uma inauguração, construindo o templo para louvor e santificação a Deus. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, a Bíblia vai narrar a história do diálogo, aleluia, que Jesus tem com a mulher samaritana. Mas o que é que isso tem a ver, irmão Afonso? Você vai entender agora.
ela chegou para Jesus no término do diálogo e disse: Senhor, e nós devemos adorar onde? No monte ou em Jerusalém? Porque o templo de Salomão se encontrava no Monte Moriá. É por isso que ela fala isto. Aleluia. Mulher, vai chegada. Está chegada a hora. E é quando, Jesus? A hora agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais em Moriá, Igreja de Horizonte. É aqui, agora que você tem a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu nessa noite, porque debaixo dessa palavra eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus está quebrando agora toda corrente de frieza espiritual que te impede de sentir poder, unção, virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. A Bíblia diz que Salomão prepara o povo em jejum, em oração. Deus prepara o povo em comunhão. Eles começam a buscar a Deus e a trabalhar. Porque tem gente, que é fácil estar no dia da inauguração, mas no dia de trabalhar em prol da obra, se acovarda. É fácil estar aqui com o microfone na mão, mas é difícil quando os nossos líderes nos chamam para uma responsabilidade maior. É você chegando diante da obra e dizendo: eu não vou, porque o pastor olhou com a cara feia para os meus olhos. Que tipo de evangelho é esse, irmãos? Eu não vou estar em prol da obra, porque eu não sei renunciar à minha vontade carnal para fazer a vontade do meu Deus. Oh, é culto de aleluia, agradecimento, mas também é culto de libertação, de Deus falar. E Ele fala na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque Ele não me trouxe lá do Banabuiú para cá para brincar de culto. Ele trouxe para a guerra espiritual. Quantos estão armados aqui com armas espirituais? Levante a sua mão, porque Jesus está falando. E enquanto Ele está falando, aleluia, suporta a voz do oleiro. Abre a saio, eleva o nível espiritual agora. Deixa Jesus te visitar agora. O povo se preparou, irmão Natan, para a inauguração, para o falar de Deus, para o manifestar de Deus. Porque Salomão sabe